Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para vocês que estão acompanhando a gente também pela TV UFMA no Maranhão. E um bom dia especial aí para toda a nossa audiência do ICL Mercado Investimentos e do ICL em geral, que esteve com a gente aí no Despertar 2024. Foi muito legal aí receber todos vocês, então um beijão muito especial aí para quem esteve lá com a gente, veio falar e que assiste o programa, que gosta bastante. Então hoje, segunda-feira, dia de começar aí, entender quais são as perspectivas e mudanças nas perspectivas do mercado em relação aos principais indicadores macroeconômicos, porque hoje saiu o Focus e a gente vai trazer essas principais mudanças, principalmente em relação à taxa Selic. Mas a gente tem outros pontos também para passar para vocês, então a gente tem a inflação por extrato de renda, que mostrou aí uma variação positiva, no sentido de ter acelerado para todas as faixas, mas em 2024 já está ali impactando um pouco mais as faixas de rendas mais baixas. Vamos falar também do termômetro da Bolsa, então entender o que o mercado espera para o nosso mercado de renda variável nessa semana que sai decisão de política monetária aqui no Brasil. E a gente ainda vai falar da reunião do ministro Fernando Haddad com a Febraban. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está nessa segunda? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, dia de saber o que o mercado fez no fim de semana, se ele aproveitou o fim de semana, se ele participou do Despertar Empreendedor. O mercado está azedo, mas a gente sabe que o mercado está azedo porque tem decisão do Copom essa semana, vai ter também, já tem a movimentação para a escolha do próximo presidente do Banco Central, então o mercado está atento com tudo isso e está querendo, obviamente, interferir aí no que vai ser o resultado aí do Copom, na ata do Copom principalmente, também na escolha do próximo presidente do Banco Central. Então a gente vai explicar tintim por tintim aí o que está acontecendo. Vamos falar da inflação por renda aí, que está afetando um pouco mais as pessoas com renda muito baixa, justamente porque a inflação desse ano, a característica dela é justamente ser mais puxada pelo preço dos alimentos, que tem um peso maior na cesta de consumo das pessoas mais pobres. Vamos falar também do Haddad na reunião aí da Febraban, aí, que ele foi de novo aí pedir um beijamão aí para o mercado financeiro, mais uma tentativa, mais um aceno aí do Haddad para esse setor aí da economia. Mas antes de tudo, já podemos partir para a nossa agenda, né? Porque a gente tem alguma agenda até que bem recheada hoje, né, Débora? Então o que o nosso telespectador pode esperar aí dessa segunda-feira? Bom, hoje de manhã, logo pelo início da manhã, a gente já teve a participação da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, aí é uma empresa na França. Em seguida, a gente tem o IGP-10 de junho, então é uma medida aí pela FGV, indicador de inflação, e o IPCS de junho da segunda quadricemana. Então, dois indicadores de inflação que saíram aí pela FGV. Tem o Boletim Focus, que vamos trazer aí, já tradicional de segunda-feira, voltou para segunda-feira, vamos trazer aí os principais pontos para vocês. A gente tem vice-presidente do Banco Central Europeu também participando de um evento às 8h30 da manhã. E o índice de atividade industrial Empire State já saiu às 9h30, lá, medição do Fed de Nova York, indicador aqui de junho. Então, uma agenda mais voltada aí nesse início de manhã para os indicadores, pelo menos aqui no Brasil, indicadores de inflação da FGV e o Boletim Focus. E algumas falas aí de presidentes do Banco Central Europeu durante a manhã, até porque lá o mercado já está e o dia já estão mais avançados. Em seguida, a gente tem aqui no Brasil também 10 horas da manhã, então se quiserem passar aí exatamente 10h15 da manhã, monitor do PIB de abril, saiu medição também da FGV, normalmente ele sai depois do IBCBR, a gente não conseguiu ainda trazer esses dados para vocês, porque saiu às 10h15 e aí o horário do programa não fica um pouquinho corrido, mas amanhã a gente traz aí o monitor do PIB para vocês e a partir da tarde, a partir da 1h da tarde, a gente começa a ter alguns dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, então o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, vai moderar uma conversa aí no Clube Econômico de Nova York. A gente tem também o presidente do Fed da Filadélfia discursando em uma conferência do Centro de Interdependência Global. Em seguida, às 15 horas, sai a balança comercial semanal aqui do Brasil. E a diretora do Fed, Lisa Cook, também fala em um evento. Então, se a parte da manhã ficou mais focada ali com os diretores e dirigentes do Banco Central Europeu falando,
Na parte da tarde, a gente tem essa concentração de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos dando declarações. E não para por aí, que a gente tem mais um pouquinho aí de agenda para vocês, porque tem algumas coisas que saem. Por exemplo, decisão de política monetária. Temos mais uma página aí? Tá saindo, tá saindo. Não tem. Então, mas não, tá saindo, vai sair já. Vai sair decisão de política monetária aí, de alguns países da América Latina. Mas então, a gente tem essa agenda hoje mais voltada na parte da tarde para dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e no início da manhã mais voltada para a inflação aqui no Brasil e dirigentes do Banco Central Europeu. Ótimo, Débora. Vamos agora colocar aí na tela aí para todo mundo ver a notícia do dia aí que a gente fala sobre o mercado, né? A gente tem essa semana aí de Copom, então os mercados muito cautelosos, então provavelmente uma baixa liquidez aí nesse começo de semana, principalmente aqui no Brasil. A gente tem aí a Europa também aí tendo alguns reflexos sobre as decisões aí de política monetária na última semana e respondendo também à ata do Fed, né, que aconteceu. Mas na Europa, né, você teve a divulgação de certas notícias aí em relação à economia chinesa, né, Débora? Isso aí deu uma entortada lá no caldo, uma entornada no caldo aí dos mercados asiáticos. Você pode explicar para a gente um pouco mais isso? Exatamente. Hoje a gente não vai ter aquele gráfico aparecendo para vocês, porque a gente está com um problema técnico aqui em relação às cotações de novo, mas eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo lá. O que a gente teve durante essa madrugada? Decisão de manutenção de juros básicos lá na China, então o Banco Central Chinês ou o Banco do Povo não mudou ali as taxas de juros de referência da China. E também a gente teve outras divulgações como vendas no varejo de produção industrial. A produção industrial ficou praticamente de lado, não mudou muito em relação ao mês passado. As vendas no varejo ficaram ligeiramente abaixo do esperado, então a variação anual, ali ano contra ano, ficou em 3,7%, o esperado era 3,8%. Foi muito pouco abaixo do esperado, mas a gente sabe o peso que tem a economia chinesa na economia global. E um dado ali um pouquinho, nem que seja um pouquinho abaixo do esperado, já tem uma grande proporção. Ainda mais em um dia que a gente tem a decisão ali da manutenção dos juros de referência. Então, o que o mercado ficou preocupado? De que a China não consiga acelerar a sua economia nesse segundo semestre, e isso fez com que os mercados tivessem um dia ruim na Ásia. Então, eles ficaram no terreno negativo majoritariamente. A gente teve uma queda bem grande no Nikkei 225 e no Xangai Composto um pouco mais moderada, mas acima de 0,5%. Então foi um dia relativamente negativo, né, e majoritariamente negativo na Ásia, mas as bolsas caíram em proporções diferentes. Então o Nikkei 225 liderou as quedas, em seguida veio o Xangai Composto e as outras bolsas caíram, mas caíram numa magnitude menor. Então um dia mais negativo realmente na Ásia. E isso fez com que a gente tivesse também uma queda no preço de minério de ferro negociado em Dalian na China. Isso tem potencial também para pressionar a nossa abertura, e a nossa abertura já aconteceu, eu já conto para vocês que está sim pressionando a nossa abertura de mercado hoje. Então a gente tem um cenário, né, de queda ali no preço do minério de ferro na China, junto a um dia que o petróleo está patinando também. Então as duas commodities de referência que têm as ações de maior peso do nosso índice ligadas a essas commodities, a gente tem um dia relativamente negativo também, predominantemente negativo, principalmente as ações ligadas ao minério de ferro. Então a gente tem esse cenário hoje e vamos aí falar um pouco mais na abertura de mercado quando formos falar de Brasil também. Vamos então agora falar do Brasil, né, que o mercado financeiro deu sua resposta, né, o nosso querido garoto de recados aí, chamado Boletim Focus, né, saiu essa manhã de segunda-feira mostrando o que o mercado está acreditando aí que vai acontecer com a economia brasileira aí nesse ano e para o próximo ano, né? E a gente tem aí uma queda aí de perspectivas, uma piora de cenário econômico, justamente porque Campos Neto começou a ver pressões inflacionárias no futuro, e essa fala do Campos Neto já serviu aí para mexer e mudar todo o mercado. A gente tem pressões vindas do mercado financeiro para tentar pautar um nome que agrade mais o mercado financeiro do que o nome do Gabriel Galípolo. Ele
eles querem um nome mais ligado ao mercado, não adianta ser um banqueiro um pouco mais progressista, tem que ser um banqueiro raiz, né? Um banqueiro que não seja nada progressista, né? Então, é isso que você tem aí agora, aí, o mercado financeiro pautando. Então, a gente tem aqui que o mercado financeiro está nessa pressão, falando aí sobre que a necessidade de fazer ajuste fiscal, a necessidade de ter um presidente do Banco Central comprometido com a inflação e toda essa ladainha que a gente já sabe aí, mesmo sem muitos elementos reais, né, sem muita pauta em elementos, por exemplo, assim, realmente a gente viu uma inflação um pouco maior do que a esperada na última semana. A gente mostrou para vocês o IPCA, então até seria normal a gente ter esse aumento de expectativa essa semana, mas nas outras 5 semanas não tem nada que justificasse isso. Ter essa queda aí da variação do PIB para 2,08 também é um pouco esperada, porque o IBCBR, que é um termômetro, veio um pouco abaixo do que se estava esperando. Mas aí a gente vamos colocar aí o ponto principal, que é a Selic. Só para a gente passar rápido, o câmbio aumentou bastante, aí o esperado estava em 5,05, 5,13. Isso aí também pode ser uma leitura que o cenário econômico internacional está deteriorando bastante. Você tem aí que o famoso dia da marmota, né, que é a política de taxa de juros dos Estados Unidos, cada vez pior aí a perspectiva de que a queda da taxa de juros dos Estados Unidos vai demorar um pouquinho mais para ocorrer, só que isso daí vai fazendo com que a taxa de câmbio se torne cada vez maior e você tenha uma taxa de câmbio maior aí no final desse ano. Mas a questão da Selic aí é emblemática, porque o que o Banco Central está falando é que esse ano não vai ter mais corte Selic. Já era esperada que você não tivesse um corte Selic agora e talvez no final do ano, após o corte da Selic o corte da taxa básica de juros dos Estados Unidos fosse possível, né, uma nova queda da Selic, aqui agora já não, o mercado já não vê como possível. Isso daí vai ter justificativa oficial, que as expectativas inflacionárias estão desancorando da meta, então está saindo muito da meta de 3%, indo mais próximo do teto da meta, então tem que corrigir isso, né? Essa é a justificativa oficial, né? Mas a gente sabe que a taxa Selic não faz chover, não reconstrói estrada nem nada, então isso daí não vai resolver a inflação brasileira. O que de fato é uma pressão aí para você escolher, tentar pautar aí medidas do governo, ser mais responsável fiscalmente, você ter uma escolha aí mais prudente, vamos dizer assim, do próximo presidente do Banco Central. Então, é basicamente isso, né? A gente até tem um vídeo, né, do Márcio França, que a gente separou aqui para vocês aí, para vocês verem aí como que é mais ou menos o que o mercado está querendo pautar aí nesse momento, Débora. Nós voltamos esses dias no avião, ainda pensei nisso, falei o seguinte, olha, não é incrível? Faz uns 30 dias que o país estava perfeito. O Haddad era um sucesso, todo mundo elogiava, o governo estava bom, a coisa estava ótima, o dólar estava equilibrado, balança, inflação caindo, tal, não sei o que lá, juro baixo, caindo. Aí começou. Olha, está dando errado, cuidado, cuidado, cuidado! Vai dar um problema aí, vai dar um problema, já vai dar problema. Aí, o que está acontecendo de repente? O que aconteceu? Anotem aí, depois você me cobre. Sabe o que é tudo isso aí? Eduardo vai dizer para vocês. É porque eles querem mandar em quem o presidente vai indicar para o Banco Central. É isso. Eles querem mandar. Eles querem falar o seguinte: o Banco Central é independente, é o presidente que indica, mas desde que nós estejamos de acordo. Exatamente, Márcio França resumiu bastante aí essa lógica do mercado, e algo que eu venho falando não é de hoje, a gente vem falando não é de hoje, quando a gente está falando de taxa Selic, né? Então, eu venho já alertando há algum tempo, antes de aparecer no Focus, a gente tem um outro termômetro que já mostra isso, que é a negociação de juros futuros. Na semana passada, a gente teve a divulgação da inflação ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos, que diminuíram muito a expectativa dos juros futuros lá nos Estados Unidos. Só que a nossa Selic não acompanhou, a gente viu a nossa Selic futura subindo ali a patamares acima de 12%.
para 8, 10 anos, mas subiu ali em todos os vencimentos, claro que em menores proporções. Isso a gente já vê que é uma sinalização do mercado de que a taxa Selic, que eles estão acreditando que a taxa Selic vai estar mais alta. E aí, dentro disso, eles começam também a operar, né, não só juros futuros, mas câmbio também, e vão tirar dinheiro da Bolsa, porque, claro, se a gente tem uma taxa de juros futura acima de 12, por que você vai correr risco no mercado de renda variável, se você pode ganhar 12 na renda fixa? Sai dinheiro da Bolsa. Isso faz com que a gente tenha queda na Bolsa, sai dinheiro daqui também do investidor internacional que está só querendo especular. Isso faz com que o dólar suba, mas a Selic aqui de 10,5% não só já estava sendo apontada ali pelo mercado nas negociações de juros futuros, mas como para quem viu aí o nosso programa no dia do IPCA, eu falei que não tinha dado 1 hora, 2 horas ali que tinha saído o dado do IBGE, várias casas de investimento já estavam comprando a ideia do Roberto Campos Neto de que a Selic ia terminar em 10,5%. E eu falei, gente, isso vai aparecer no Focus. E está aqui, no Focus. Já apareceu. Não demorou, né, uma semana para aparecer no Focus. Então, a gente vê o mercado comprando a ideia do Roberto Campos Neto, então mostrando validando essa fala de que a taxa talvez não caísse mais. E mais do que isso, um mercado pressionando, principalmente quando a gente olha expectativas para 26 em diante, a gente vê uma pressão também do mercado em relação ao Galípolo, que foi o que o Márcio França falou. O mercado está dando um recado, a gente acha que ele não vai conseguir controlar a inflação. Então, quem sabe pensar em outro indicado, já que ele tem 91% de probabilidade, segundo o mercado, de assumir o Banco Central. Então, já está dando um recado ali de que talvez ele seja heterodoxo demais para o mercado no Banco Central. Falando o que o mercado acha, o que o mercado vai estar achando aí sobre o que vai acontecer com a Bolsa essa semana, Débora? Você montou aqui, inclusive, uma arte aí para a gente, né? Então, o que ele está achando? Ele não está muito otimista, não, né? Até decisão de Selic, acho que ele está mais prudente depois das últimas semanas, né? Depois de errar muitas semanas, né? Porque o mercado estava esperando, exceto a semana que a gente tinha a expectativa majoritária de queda e o índice realmente caiu, que foi a semana do dia 3 de junho, o mercado vem errando bastante as projeções de bolsa. Então, a gente viu uma expectativa positiva para a nossa bolsa. A gente teve várias semanas de queda consecutiva, a gente teve 4 semanas de quedas consecutivas no fechamento semanal da bolsa. Então, a gente tem essa perspectiva negativa para essa semana, que o mercado se divide mais entre a estabilidade e a queda. A expectativa de queda é de 33,33% e a expectativa para a estabilidade, que a bolsa vai orbitar o 0 a 0, é de 50%. E essa semana é uma semana importante de decisão de política monetária aqui no Brasil. Então, a gente vai ver se o Copom vai realmente continuar os cortes ou se vai pausar, como o Focus já está indicando aqui, como o Roberto Campos Neto já falou aos 4 ventos, que a gente deveria manter a taxa de juros terminal no patamar que está. Então, a gente não sabe como é que vai ser essa decisão e o mercado está apostando principalmente na manutenção da taxa de juros. Se a gente tiver essa manutenção da taxa de juros, nossa bolsa vai sofrer. Ela já está sofrendo por questões internacionais e de taxa de juros dos Estados Unidos, apesar do arrefecimento nesses últimos dias, nessa última semana. A gente tem uma deterioração da expectativa em relação ao ano passado. Então, ano passado, a gente tinha uma expectativa muito positiva para corte de juros nos Estados Unidos, e isso foi mudando ao longo do ano. E agora tem uma incerteza ainda maior se vão ser 2 cortes, se vai ser um corte só lá nos Estados Unidos. Então, isso deteriorou muito ali o apetite pelo risco. As pessoas, investidores, estão saindo de mercados emergentes para apostar em treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, e isso já dá ali uma boa azedada no mercado de renda variável de mercados emergentes. Então, a gente está sofrendo isso há algum tempo. E ainda tem a pressão no mercado, que a gente vai falar daqui a pouquinho, em relação a políticas fiscais. Então, o mercado está cético em relação a gastos do governo. Então, a gente tem uma deterioração ali das expectativas em relação ao exterior e um mercado pressionando bastante em relação à política fiscal em uma semana que a gente tem reunião do Copom. Então, o mercado realmente está mais cético também, 50%. Então, eu espero essa órbita do 0 a 0. Mas na semana passada o mercado errou bastante. Eu falei que era bastante arrojada essa expectativa de 71% de alta em uma semana que ia ter bastante volatilidade. E o mercado errou aí de novo
suas projeções. Vamos pular a questão da renda, então, por estrada de renda, inflação por estrada de renda, que a gente fala com vocês amanhã, porque daí a gente já fala, então, né, do beijamão Haddad-Febraban, né, o Haddad tentando mais uma vez a aprovação no mercado, né, e você separou aí para a gente aí a notícia aí. Quais são suas impressões em relação a tudo isso aí que aconteceu esse fim de semana, Débora? Bom, na sexta-feira, né, o mercado ele teve ali uma percepção diferente da fala do Haddad. Então, eu tinha ali eu venho falando que o Haddad está acenando para o mercado em relação à política fiscal, em relação aos cortes de gasto e tudo ali, falando o que o mercado espera ouvir. Na sexta-feira, eu falei que ele estava reunido com a Febraban e com dirigentes de grandes bancos aqui do Brasil para discutir política e perspectivas para a economia do Brasil. E o fim dessa reunião foi muito positiva para o mercado, o saldo foi positivo. Inclusive, se a gente olha as negociações de juros futuros, lá no comecinho da manhã, quando a reunião acabou, eu falei que a expectativa por esse fim de reunião era grande, a gente viu que os mercados de juros futuros aqui no Brasil estavam acalmando, estavam com um certo alívio. O que veio depois foi justamente ali uma troca de direção na Petrobras, e isso fez com que uma ação de grande peso do nosso índice fosse para o terreno negativo, e aí o nosso índice fechou em queda de 0,08 na sexta. Mas ficou até positivo durante a manhã, justamente por conta dessa reunião do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com a Febraban e grandes bancos. Quem estava lá? A reunião teve uma duração mais ou menos de 1h30, e quem que estava presente lá? O presidente da Febraban, representantes do Itaú, do Santander, do BTG Pactual. Então, tinham ali grandes bancos reunidos com o Fernando Haddad discutindo perspectivas econômicas. E o que eles falaram ali depois que acabou a reunião? A gente teve uma coletiva ali do presidente da Febraban e ele comentou essa reunião. E ele falou que o mercado e o mercado financeiro, grandes bancos, vão manifestar apoio para a agenda fiscal do Fernando Haddad. Então, aqui, aquela agenda de corte de gastos, que a gente sabe quando a gente está falando de corte de gastos, a gente está falando principalmente de gastos sociais e no lombo da população brasileira, né? É esse corte de gastos que normalmente o mercado quer. A gente tem aí esse apoio à agenda fiscal do Fernando Haddad. E um suporte, falando que eles têm esse suporte do mercado financeiro para conduzir esses cortes de gastos e cumprir com a agenda fiscal. E hoje de manhã isso aparece de novo na agenda, né? Então, a gente vê o mercado muito olhando para o fiscal para ver se vai ter alguma decisão em relação a corte de gasto. Então, o que o mercado quer? Quer que corte gasto. Quer que corte gasto onde? Na esfera dos gastos sociais. Então, a gente vê essa pressão muito forte em relação à condução da política fiscal, e a gente sempre fala aqui, né, o peso que isso é dado e a balança desproporcional que a gente tem em relação a governos anteriores, como isso é diferente se a gente olha o peso que era dado, por exemplo, no governo anterior. Lá podia furar o que fosse, que não tinha problema. Aqui, agora não. Agora tem que cumprir o arcabouço, tem que cumprir o déficit zero, tem que entregar superávit fiscal. Então, a gente vê uma cobrança excessiva ali, como se precisasse provar para alguém, como se precisasse fazer uma lição de casa para convencer o mercado. E aí o mercado falou, não, a gente está te apoiando, viu? Pode cortar os gastos que você tem apoio do mercado. Débora, eu sei que a gente está com problemas técnicos, a gente consegue fazer em 3 minutos um giro de mercado, uma abertura de mercado aí com a tela fechada, aí vamos ver se a gente consegue. A Débora vai falar para vocês o que está na tela dela aí, porque a gente não consegue passar aqui na tela para vocês, gente. Perdão. Não estamos conseguindo projetar, mas eu vou passar aí para vocês os principais pontos hoje de movimentação de mercado. Então, o que a gente tem? Nossa bolsa está caindo, então cai aí quase 0,60%, está orbitando esse 0,60%, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos ao longo da manhã. Isso pelo que eu falei, a gente tem uma grande expectativa pela reunião do Copom e pela decisão do Copom. Então, o mercado está um pouquinho receoso, está um pouco cauteloso, não vai se posicionar de forma muito incisiva no mercado de renda variável antes dessa decisão. A gente tem as incertezas em relação à política fiscal, que o mercado está, sim, pressionando bastante para os cortes de gastos, então está olhando muito para essa agenda. Então, como eu falei, dando um peso muito grande. E isso está no radar nessa abertura, desde antes da abertura isso já estava no radar e hoje a gente não conta com o apoio das commodities, nem de energia, no caso do petróleo, nem as minerais. Então a gente tem uma bolsa ali sem muito apoio das commodities, não tem
muito apetite pelo risco por conta da decisão de política monetária do Banco Central. E a gente ainda teve o Focus elevando a projeção da Selic e da inflação, o que também mostra ali que o mercado está querendo dar seus recados, mas não somente isso, está esperando uma Selic terminal mais alta. Isso também diminui o apetite pelo risco. Então, hoje é um dia bem negativo para a nossa Bolsa e ela cai ali em torno dos 0,60%. Quando a gente olha as bolsas globais, a gente tem um dia mais misto, porque o S&P está no terreno negativo, mais a Nasdaq está no terreno positivo, ambos índices orbitando o 0 a 0. Tá? Então, muito perto da estabilidade, estão ali perto do 0 a 0. A expectativa também dos diretores e dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos que falam à tarde. As treasuries hoje estão mais comportadas, então a gente tem uma movimentação positiva, mas também perto do 0 a 0. E eu vou pegar aqui o dólar para vocês, porque aí eu tenho que pegar em outro lugar para passar para vocês, já que estamos com essa falha técnica. Só um minutinho que eu vou pegar aqui para ver como é que está o dólar, porque o dólar subia, mas vamos ver se ele continua subindo. Gente, é difícil aqui operar os dois ao mesmo tempo. Vamos lá, a gente consegue aí. Bem, a gente vê aí já que tem alguns certos efeitos aí do Focus, né, ainda mais numa semana aí de reunião do Copom aí, que vai fazer então que os mercados fiquem bem especulativos, inclusive aí, para tentar forçar alguma coisa. Você achou o dólar, Débora? Achei o dólar. Achamos o dólar. Está sendo negociado a R$ 5,41, também respondendo a essa cautela em relação à nossa bolsa, até porque está no movimento mais comum que a gente tem, que é queda de bolsa, alta de dólar. Está saindo recurso daqui e, principalmente, como a gente tem as ações de grande peso caindo hoje, então a gente tem Vale, Petrobras no terreno negativo, e a Petrobras já vinha no terreno negativo na sexta-feira, porque teve troca de 3 dirigentes da Petrobras. Quando a gente tem troca de dirigentes, isso traz incerteza, o mercado não sabe quem é que vai entrar, então muita gente saiu da Petrobras na sexta, inclusive a Petrobras preferencial ficou entre as maiores quedas da nossa bolsa na sexta. Hoje, ela continua caindo. Então, a gente não tem apoio do petróleo, a gente tem a Petrobras no terreno negativo e ações de grande peso no terreno negativo fazem também com que aquele recurso especulativo aquele recurso especulativo estrangeiro saia da nossa bolsa. Então, a gente tem também queda na Petrobras e nas ações de grande peso, fortalecendo essa saída de recurso estrangeiro da nossa bolsa, algo que a gente vem acompanhando aí há bastante tempo, principalmente nessas 4 semanas que a gente teve a bolsa negativa, saiu muito dinheiro de fora aqui da nossa bolsa. E também para buscar refúgio nas treasuries dos Estados Unidos e outros mercados de renda fixa que estão todos alinhados nessa alta, acompanhando as treasuries. E, infelizmente, aqui no Brasil, os juros futuros também subindo bastante por essas pressões de mercado em relação, principalmente, à política fiscal. Vamos então, Débora, porque tem uma novidade para vocês aí. A gente tem mais um webinar aí que a gente vai lançar agora, dia 7/7, 7 de julho, às 8 horas da noite, completamente gratuito. A gente tem o Apocalipse Tecnológico com Adam Alter. Adam Alter aí, ele é de Sydney, na Austrália. Ele trabalha com marketing, psicologia social e impacto da tecnologia na sociedade. É professor da New York University Stern School of Business e tem um trabalho maravilhoso. Ele vai falar agora com o nosso Edu Moreira aí para falar sobre as raízes das dependências tecnológicas. Vai falar sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas, mostrar que todo o design da tecnologia hoje das redes sociais, por exemplo, está voltado para o vício aí e também tentar mostrar os segredos para você conseguir sair dessa prisão tecnológica. Então, um evento imperdível aí, autor aí do best-seller Irresistível. A gente está com o link aqui embaixo, se inscreve aí para você já não perder esse webinar, daí não chega no dia, o sininho toca lá, você vai ser lembrado. Então, iclmercado.com.br para você assistir essa aula imperdível, Débora. E agora, rolezeiros de plantão, vocês estão em excelente companhia, eu encontrei muitos... Temos um vídeo, antes de passar para o rolê, olha só, nós temos um vídeo para passar para vocês, a Voz da Consciência já me falou aqui, então vamos passar um vídeo antes de chamar o rolê. Rolezeiros, não fiquem bravos comigo. Vamos de vídeo. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University
cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter. Ó, mais um aperitivo para você então, gente. iclmercado.com.br e já garanto sua vaga. Agora sim, rolezeiros. Encontrei muitos rolezeiros também lá no Despertar, era isso que eu ia falar. Vocês estão em excelente companhia com o William De Luca e Guga Noblar. Eu não sei se temos mais participações especiais no rolê hoje, mas vocês estão aí na excelente companhia. E eu já vou dar um spoiler que parece que o rolê tá bem legal aí também com as pautas do Despertar. É o Demore, que é a participação especial. Obrigada aí pela voz da consciência também. Então vocês ficam agora com o rolê ICL. A gente se vê amanhã e vamos trazer as pendências para vocês que a gente deixou de falar hoje. Um beijão e até lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter. Ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, é só você clicar no link que vai estar aqui e gratuitamente se inscrever. Uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. Clique agora e se inscreva.